Boas pessoal, eu sou o Anónimos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E desta vez, e mais uma vez, a falar de drama na comunidade. Drama, mais drama. O que se passa nesta comunidade portuguesa do YouTube que anda a ficar cada vez, na minha opinião, mais merda. Cada vez mais merda. Em vez de nos unirmos como uma comunidade, em vez de nos unirmos, népia, é tudo uns contra os outros. Mas vamos passar ao que interessa. Então, eu estava no Twitter e vi as jecas a meter-se com o Cabana André. Pelo que sei, o Cabana André pôs uma foto que o tweet que ele pôs já não está disponível, ok. Mas eu penso que tenha sido, porque fui perguntar e assim fui-me informar. E ele pôs um tweet de uma imagem dele a procurar o canal dele na lixeira. Ao que a Jecas respondeu: ao menos tens noção disso. Ok, vou estar aí a passar as imagens, vocês devem estar a ver. E ele responde: tu também não podes falar muito. Assim, a Jecas disse-lhe: ao menos eu nunca usei bots. Para quem não sabe, o Cabana André é acusado de usar bots para os subscritores. E sim, eu partilho a mesma opinião que ele tenha usado. Não estou a afirmar, ok, que ele usou. Mas na minha opinião, sim, ele usou bots. Até prova em contrário, eu vou sempre pensar o mesmo. E também não há provas que ele usou os ditos bots. Portanto, não estou a afirmar nada, apenas estou a dizer que acho que ele usou. E o Cabana responde: se percebesses de YouTube, saberias como ele funciona e talvez saberias que ele remove os subs inativos. Miss Winda. Que foi aquela história dos subs fantasmas, que é os subscritos que estão inativos no canal, o YouTube retira esses subscritos do canal. Ao que a Jecas respondeu: prefiro ser a Miss Winda do que montar a tenda nos comentários dos youtubers ingleses. Para quem não sabe, o Cabana André basicamente comenta muitos vídeos ingleses, ok, da comunidade inglesa e não só, para ganhar subscritores. Vocês devem estar aí a ver umas imagens a passar, ou já viram, ou não sei. Mas pronto, como vocês já viram, acontece muitas vezes. Muitas vezes. Não só estas que eu mostrei, mas muitas mais. Quem pôs essas fotos foi o Tiago Ox no Twitter e eu estou a usá-las. Mas como vocês podem ver, isso acontece muitas vezes e não é só essas vezes que aí apareceram. Se bem que isso foi há um ano, mas acredito que ele tenha feito mais recentemente. O que na minha opinião ele não precisa, porque nessa altura um canal com 30 mil subs já é um canal para crescer diariamente, não precisava de estar a spamar noutros canais, ok? Mas pronto, isso é só a minha opinião. Ele com um canal assim tão grande, ele deveria, na minha opinião, não fazer essas coisas, visto que já tinha um canal grande, não precisava de andar a fazer essas coisas, mas ele é que sabe. E pronto, o Cabana depois respondeu: tá bom, então não quero confusões à toa, mas tranquilo. Ou seja, depois de criar tanta confusão, dizem não quero confusões, mas está-se bem. Onde o Winda escreve kill yourself e o Cabana kill yourself too. E depois ela, para picar, mais uma vez, um bom self-like, by the way. E aparece aqui uma Cristiana Marques. Não é pedofilia se for com consentimento. Para quem não sabe, quando ela refere aqui pedofilia é porque o Window passou uma noite, ou o que é que foi, ou pelo menos teve num vídeo das Jecas e estava lá numa live à noite também. Pronto, já há rumores que ele passou lá à noite e provavelmente passou lá à noite. E dizem que ele é pedófilo por andar a comer as Jecas, ok? Mas pronto. Depois há estes picanços a dizer que o Window é pedófilo. Há uma acusação grave, como é óbvio. Por isso eu não sei do que é feito às pessoas que dizem essas coisas, mas continuando, esta Cristiana Marques comentou isso e depois o Cunha. E porque é que estou aqui mesmo para ver esta desgraça? Pois porque realmente o Cabana identificou, não sei por que razão, mas como vocês podem ver, identificou o Cunha Mor, não sei por que razão, mas pronto. Bem, continuando. E depois de ver este drama, e depois entrou também a Miss Mushrooms, onde ela diz que isto é conversões necessárias e caralhos para aqui, caralhos para lá. Pronto, foi basicamente isso. E eu fui ao Facebook, porque eu antes de fazer os vídeos
vou fazer sempre uma breve pesquisa para não falar, entre aspas, de boca vazia. Vou sempre fazer alguma pesquisa para saber ao menos do que estou a falar. E encontrei por acaso a mesma Cristiana Amar no Facebook, onde ela pôs um post que era um print do Tiago Ox, e ela comentou no post: quando o senhor dos argumentos não sabe argumentar, onde o Tiago Ox diz: já admiti em vídeo, baleia, não sei a razão de continuares. E ela responde: baleia, que por sinal só te afastaste porque a tua namorada faz-te o mesmo que aos quinzinhos. E eu, prontos, fui falar com a tal Cristiana e perguntei-lhe qual é que era a razão dela ter dito isso. E ela manda-me um print, que é este aqui, onde o Tiago Ox diz: manos, eu no meu canal fiz um vídeo dar a minha opinião sobre o vídeo do Tiago Ox, que este é que respeito. Podem ir ver e dar a vossa opinião. Gostava que ele visse o vídeo. E basicamente ela estava a proteger o Cabana André, que penso que ela seja amiga dele. Estava a protegê-lo dizendo que o Tiago Ox já fez o mesmo, daí o Tiago Ox ser dito que já admitiu em vídeo. Eu continuei a falar com essa Cristiana, ok? E tentei sacar uma informação daquilo dela ter dito: só te afastaste porque a tua namorada faz-te o mesmo que aos quinzinhos. Não sei o que é que ela quis dizer com isso, mas fui tentar perceber. Ela no Twitter também pôs esse tal print do Tiago Ox a comentar o vídeo do Tiagovski. E vemos aqui o Tiago Ox a gozar com ela por, pronto, uma baleia, que foi o que ele lhe chamou. E depois ela comentou: ainda diz que sabe argumentar. Ou seja, prontos, e eu tentei perceber o que é que a namorada dele tinha feito, e ela disse que isso já eram coisas mais privadas e que já foi amiga dele, que já tinha sido muito amiga. E depois, basicamente, do Indo, ela disse-me que ele, como uma pessoa, é uma merda. E basicamente porque ele tinha atacado ela, uma amiga, uma coisa assim. E disse-me também que a verdade é que nenhum deles é quem nós julgamos. Portanto, eu não sei, mas há muito drama, muita coisa que os subscritos, nós os subscritos, não sabemos no YouTube. Eu sinceramente, eu não sei. Está cada vez mais difícil produzir conteúdo para o YouTube. Não produzir bom conteúdo, porque na minha opinião eu trago bom conteúdo. Porquê? Porque, pronto, eu dediquei-me a este lado mais argumentativo porque não tinha qualidade gráfica para trazer gameplays. E o meu grande problema era também, já existiam muitos canais de gameplays e agora assim de opinião e crítica existem poucos. Eu decidi começar o meu, mas está difícil para subir, porque hoje em dia raramente são aqueles que conseguem subir sem levar boost. Portanto, eu não sei, mas eu esforço-me ao máximo e é triste ver a comunidade assim, todos virados uns contra os outros em vez de se apoiarem. É só discussões no Twitter, é discussões em todo lado. Pá, eu não sei, eu já dei a minha opinião acerca do assunto e vou voltar a repetir, porque eu quando dou a minha opinião, eu dou a minha opinião dou tipo sobre aquele assunto, sobre aquele assunto, sobre aquele assunto, e as pessoas mais inteligentes conseguem captar a ideia. E as pessoas, pronto, acho que elas são mais distraídas, não conseguem compreender. Mas para quem não compreendeu, eu posso repetir, não tem problema. Na minha opinião, este drama na comunidade para mim é um bocado escusado. Porque há coisas aqui que se podem evitar perfeitamente. Há coisas. Eu sinto que hoje em dia a comunidade não, os youtubers só conseguem crescer se falarem mal de alguém ou se causarem polémica, é o que eu estou a sentir. Às vezes a gente vê discussões que acontecem entre youtubers, sejam eles grandes ou pequenos, que nós vemos que dava para evitar perfeitamente. Bastava só uma pessoa
não ter dito o que disse e não tinha necessidade realmente de o dizer. Epá, às vezes eu sei que querem começar com certas brincadeiras, epá, vamos lá aqui picar este e não sei o quê, mas acaba sempre por dar em discussão. E eu acho realmente que é uma estupidez estarem a criar confusões quando nós somos. Lá está, quando vocês falam na comunidade, eu não vou falar agora de comunidade de youtubers, mas sim toda a comunidade, ok? Toda a comunidade são os youtubers e os subscritores. E eu acho que como uma comunidade devíamos todos unir. É para darmos todos bem. Entre aspas, como uma família. Não, família para mim é uma palavra muito forte. Mas devíamos dar bem, como tu se calhar não te dás bem com a tua família, mas as famílias têm de se dar bem. E nós devíamos darmos bem como uma comunidade. Por exemplo, eu sinto que agora no YouTube só se consegue crescer se fores falar mal de alguém. Não sei, porque... Não sei. Na minha opinião, só agora são raros os casos que crescem sem falar mal de alguém. São raros os casos, temos que admitir. De resto é tudo sempre, sempre, sempre a falar mal de alguém ou com polémica. E quem pensar que o meu canal é de hate ou de falar mal, não é. O meu canal é um canal de crítica e opinião. Vocês vão a um vídeo, se calhar só vi um que foi de uma mata que eu estava assim um bocado mais de cabeça quente, por assim dizer, mas mesmo assim não insultei, nem dei hate, ok? Vocês vão ver os meus vídeos, eu não falei mal de ninguém. Não falei mal de ninguém, mas muitos canais agora só se conseguem subir no YouTube a falar mal e isso deixa-me bastante triste, porque lembro-me da comunidade que era uma comunidade bacana. Eu já estou há muitos anos no YouTube, eu já tentei ser youtuber de gameplay, só que nunca tive qualidade gráfica para tal. Agora dediquei-me a isto, à crítica e opinião, porque na minha opinião, lá está, eu tenho uma boa crítica, eu tenho uma boa lógica, mesmo que a lógica não esteja certa, para mim faz sentido. Perceberam? Não sei se me fiz entender, mas eu tenho uma opinião e eu, ao formular essa opinião, tenho que ter os meus princípios, entre aspas. E o raciocínio a que eu chego àquela tal opinião formulada sobre algo ou alguém, para mim tem lógica. Para mim, para muitas outras pessoas tem lógica porque eu consigo explicar. Penso eu, ok? É a minha opinião, mais uma vez. E eu sinto que estou a fazer YouTube, sim, porque eu gosto. Porque eu já disse em vários vídeos, se eu não tivesse fazer estes vídeos, eu estava provavelmente a falar do mesmo assunto com alguém. Portanto, na minha opinião, a comunidade portuguesa está uma merda, está tudo em discussão, tudo é drama para todo lado, tudo é polémica, todos querem discutir uns com os outros para subir. Pá, eu sei, Jackass não devia ter dito aquilo ao Cabana, o Cabana se calhar não devia responder a mesma moeda, mas percebo que ele respondeu porque se está a dizer até cá tem que responder. Depois a Miss não tinha nada que se meter, mas eu percebo que ela esteja chateada por estar sempre a ver e pronto, e depois comportamento gera comportamento. Comportamento gera comportamento e é sempre assim. Isto é um ciclo, nunca vai parar, vai sempre haver estes dramas. E depois fica difícil para nós youtubers pequenos tentarmos sobressair. Não dá mesmo. Agora só mesmo com boost é que dá para subir. Eu não percebo este YouTube, mas infelizmente é a nossa realidade. E isso deixa-me mesmo muito triste porque, pronto, eu já não vou estar aqui a enrolar. Pá, se algum youtuber destes esteve envolvido ou conheça, por favor, tentem dar exemplo aos vossos subscritores. Aos vossos subscritores, mais do que vocês, estão mais nas confusões do que vocês. Os vossos subscritores vão chamar filho da puta ao outro, vão não sei o que ao outro, vão não sei o que. Se for preciso, vão a outro youtuber que vocês não gostam e mandam abaixo e dão hate por entre aspas, não é entre aspas, é um bocado de influência vossa. Eu acho isso um bocado mal. Mas, porque basicamente, a fanbase de todos os youtubers são putos. Putos, eu não percebo. São putos. Eles parecem que não têm tipo ideia própria, não têm pensamento próprio, têm que ser influenciados pelos outros. Eu não percebo isso. Por isso, se alguns youtubers assim grandes mencionados estiverem a ver, pá, por favor, tentem evitar ao máximo. Mesmo, se vocês sentirem que estão mesmo assim, tentem evitar ao máximo estas confusões.
porque isto dá sempre merda e causa sempre mau ambiente na comunidade, o que na minha opinião não é bom. Bem pessoal, por mim foi tudo, desculpem ter enchido tanto chouriço neste vídeo, mas já sabem como é que é. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, aqui Anonymous. Esta foi a minha mensagem.